Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu quero apresentar a vocês um convidado muito especial. Falandinho, muito obrigado por ter vindo, se apresenta para a galera, comenta um pouco sobre a tua história, a tua trajetória até aqui, quem você é, teus empreendimentos. E aí galera, beleza? Eu sou o Andinho, na verdade meu nome é Anderson. É conhecido como Andinho, né? O porquê eu não sei até hoje, mas é o Andinho. Então o Andinho, quem é o Andinho? Cara, o Andinho é esse cara que você conhece aí, que você está vendo nas redes sociais, ficou, digamos assim, diferenciado através daquele carro que eu comprei, que é um carro exclusivo, então, é aquele negócio. Mas não, o Andinho é uma pessoa comum, uma pessoa normal, não com uma pessoa que não seja comum, não é normal, sim, né? Justo. Mas assim, um cara trabalhador desde criança, desde os meus 8 anos de idade eu já sei o que é trabalhar, com 6 eu já tinha vontade, mas meu pai não deixava, falava que eu tinha que estudar, mas eu nunca gostei de estudar. E fui trabalhar cedo, comecei com 8 anos de idade, aos 11 anos eu já vendia paçoca no sinaleiro, que é o que eu falo, e tem gente que não acredita, mas é verdade, vendia paçoca no semáforo. E assim foi indo. De repente, eu me identifiquei, o que a gente estava conversando antes, né? Sobre faculdade. Então, faculdade, eu vou falar do fim, depois a gente volta lá no começo. Sim. Faculdade eu até tentei. Mas, o que eu queria fazer? Direito. Eu queria fazer direito não para advogar, era para entender sobre leis. Porque eu achava que eu poderia mudar o mundo, digamos assim. Mas não é bem assim. E eu fui lá, eu queria entender sobre lei e tal, fiz 1 mês, fiz 2 meses. E eu falei, não é o que eu quero. Eu quero trabalhar. Aí parei com a faculdade e dei sequência no que eu vou te contar a história agora. Então assim, eu vendia paçoca porque eu tinha vontade, desculpa aí, eu tinha vontade de ter as coisas sem pedir pro meu pai. Então todos os meus amigos tinham bicicleta, tinha patinete, tinha mobilete, tinha tudo, e eu não tinha nada. Mas por quê? Porque meu pai não tinha condições de ter, não tinha condições de me dar, aliás, proporcionar. Eu falei, não, eu quero ter o meu dinheiro. E eu fui trabalhar de cedo. Aí eu vendi uma paçoca, guardava o dinheirinho, que com o dinheiro da paçoca eu sabia que eu ia juntar e ia comprar 2. E assim, então eu comprava a paçoca e vendia. Beleza. Quando eu fui trabalhar com meu pai, eu me identifiquei com a mecânica. Então meu pai tinha uma oficina, na verdade tinha uma porta de entrada de uma oficina, e eu gostei daquilo. E foi onde eu me identifiquei, fui me dedicando, mas nas férias eu ia para Maringá, que era da minha avó, cidade da minha avó, e ia vender a paçoca. Não deixei de vender minha paçoquinha lá. E me dediquei 100% na mecânica e fui trabalhando, fui aprimorando, fui aprendendo, dando as cabeçadas. E aí foi chegando uma certa idade, eu não me dava bem com os estudos, eu não gostava mesmo de estudar, arrumava encrenca no colégio, era bagunceiro, enfim. Não era para mim aquilo. Mas eu tinha que ter um ensino básico, 1º grau, 2º grau, consegui terminar. Aí entra a parte da faculdade. Fui lá, eu falei, o que eu vou fazer aqui? 1 mês, 2 meses, na época era aqui em Cascavel, Unipar. Só que na frente tinha um bar que chamava Unibar. Então eu ficava mais tempo no Unibar do que na Unipar. Eu falei assim, não, eu não vou gastar o dinheiro que o meu pai não pode ter, entendeu? E voltei a trabalhar e foquei. Então eu vi que o estudo, naquele momento, assim, eu não ia me dedicar 100% como eu poderia me dedicar na oficina. Mas eu precisaria fazer engenharia mecatrônica, ou engenharia mecânica ou mecatrônica. Fui lá, fiz vestibular, tudo certinho, não passei. Aí fiz um teste seletivo. Passei no teste seletivo, você coloca o nome ali, tá tudo certo. E fiz há 1 ano, se eu não me engano. Mas falei, não, diploma é diploma, você tem que ter hoje, principalmente, tem que ter estudo. Sem um estudo, infelizmente, você não tem todas as oportunidades que as empresas te proporcionam. Mas eu falei assim, não, eu vou tentar lá na oficina, mas eu posso mudar isso. Então eu tinha lá 20 anos, 21 anos, eu tomei conta da Engediza, que o meu pai fundou em 1987. Meu pai foi embora para o Pará, deu a chave da oficina, que era aquela portinha que eu te falei, falou, se vira. Eu falei, e agora, cara, o que eu vou fazer? Eu sei trabalhar aqui, mas eu não sei cuidar de nada. Então vamos lá. Em 1 mês, eu consegui produzir mais do que meu pai fazia em 6 meses, porque eu achei o erro.
aonde que estava o erro? Confiança, muitos supostos amigos, o tal do pendura aqui e deixa ali, e não recebia, fiado. Aí eu peguei aquele bolo de nota que tinha, coloquei numa caixinha. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a prazo e vou vender à vista. E foi o que eu fiz. Quem queria fazer o serviço, ele ia pagar, porque o nosso preço, qualidade, graças a Deus, tinha, e o preço era, eu fiz um preço diferenciado de mercado. Então, com o dinheiro à vista, eu paguei aquela parcela, e em um mês eu consegui deixar tudo pago, que eu estava parcelando em 3 vezes, então, eu tenho uma possibilidade de fazer uma negociação diferente. E assim foi, então adaptei digamos assim, essa regra que eu estabeleci, e foi fluindo. Passou um tempo, meu pai voltou para Cascavel, ele tinha ido para o Pará trabalhar, voltou para Cascavel e viu lá que eu já tinha conseguido colocar as portas da oficina, que era só um barracão. E ele animou, falou, nossa, mas é tão caro essas portas. Eu falei, não, mas nada que o trabalho não posso pagar, né? E beleza, e foi bacana e tal. E aí o meu irmão começou a trabalhar comigo, meu irmão é 5 anos mais novo que eu, começou a trabalhar e nós pegamos, digamos assim, estudamos o mercado, hoje se diz estudar o mercado, né? Mas na época vamos dar uma olhada no que estão fazendo. Analisando, falei, não, a gente tem que fazer diferente, porque desde criança meu pai sempre fez diferente. O que era o diferente? Você fala em mecânica hoje, você imagina o quê? Uma mecânica. Carros, né? De forma geral. Carros e aquela chave que o mecânico tá lá apertando. Com as unhas cheias de graxa. Perfeito. E o cara fala, e aí, patrão? Não é assim? Isso aí. Isso é o que todo mundo pensava e até o que a gente pensava. Falei, não, então vamos fazer um negócio diferente. A gente tem que ter uma qualidade de serviço. Então vamos tratar um carro de um cliente como você é tratado no consultório médico. Você não precisa estar limpo, você não precisa estar sujo, você tem que ser bem tratado. Agora, se você for bem tratado e tiver uma qualidade de serviço, isso aí você vai estar se destacando. E nós adaptamos isso para a mecânica, tanto que hoje o diferencial nosso é a qualidade, a limpeza. Se você for lá na Ingediz hoje, você vê o jeito que a gente trabalha, é igual ao teu estúdio aqui, ó. Então, eu prezo muito por isso, sabe? A limpeza, que eu tenho pavor de chegar no lugar, você vai pegar o teu carro com as mãos tudo sujas ali. Perfeito. Então, você está mais tempo, digamos assim, quem viaja, precisa do carro, está mais tempo dentro do carro do que dentro da própria casa. Então, você tem que zelar por aquilo. E nós fizemos isso. E o outro diferencial, o destaque nosso é a velocidade. Do atendimento. Não, do veículo. Então, em G-Diesel, você falou em G-Diesel, você lembra o nome diesel, né? Você liga uma coisa, porque meu pai começou com isso, só mexia com a parte de injeção diesel. E não é, a G-Diesel hoje atende todos os públicos que têm motor injeção eletrônica. Atende a linha diesel, mas todos têm injeção eletrônica, e isso entra na parte de remap, que é o chip de potência conhecido popularmente. E a gente queria fazer um carro mais forte que o outro. Então nós olhamos o que o concorrente de longe está fazendo. Daqui de Cascavel era tranquilo. Então a gente está assim, digamos, tudo na mesma plataforma. Então vamos olhar em São Paulo, vamos espelhar no Rio de Janeiro, vamos espelhar... Não tinha o conhecimento fora do país na época. E eu comecei a estudar o que era aquilo. Então saiu os primeiros carros eletrônicos aqui, que na Europa já tinha. Então eu busquei aprender esse sistema antes de ser lançado no Brasil. E aí foi destaque. Quando chegou o carro aqui, que a concessionária só fazia a manutenção, eu já conseguia dar potência para esse carro. Então isso foi chamando uma coisa, foi chamando a outra, e graças a Deus foi dando certo. Então hoje a gente, de uma oficina sem porta, a gente está com 100 revendas autorizadas. Que legal. 120 revendas autorizadas, exatamente. 120 revendas autorizadas. E é isso aí. Aí, voltando lá no carro, né? Eu te falei do carro, que chamou a atenção, destacou um pouquinho essa imagem do Andinho. O pessoal acaba gostando, né? Desculpa até a gente claro, o pessoal acaba gostando dessa ideia de ter exclusividade, ter algo único que seja exclusivo e algo até chamativo, eu diria, né? Isso. Então, assim, ó, esse carro é o meu marketing. É uma conquista pessoal e é o meu marketing. Tanto que eu não ando com ele, é raro, eu não tenho tempo para andar. Então eu viajo muito, vou de caminhoneta ou vou de avião conforme a necessidade. E o carro é uma conquista pessoal, é uma coisa que eu almejei, consegui conquistar, mas o meu marketing é aquele veículo. Por quê? Se você pensar assim, igual eu vi muita crítica, né?
Ah, o mecânico não pode ter um carro desse. É claro que pode. Silvio Santos era camelô. Sim. Eu era um mecânico de chave de fenda. Eu não precisei estudo, porque eu não me adaptei ao estudo, mas eu, digamos assim, eu dei sequência num sonho que eu tinha e fiz ele se tornar realidade. Você precisou empreender, né? Exatamente. E, assim, o que você não pode nunca é perder a essência, perder a humildade. Então, na minha cabeça, eu sou aquela mesma pessoa daquela oficina com um barracão, mas com a possibilidade de ter bens conquistados com o meu serviço, entendeu? E é um sonho seu isso, eu acho, desde a adolescência, eu imagino. Desde criança era ter a mobilete, né? Tanto que depois de, deixa eu ver, eu tô com 45 anos, uns 10 anos atrás eu comprei uma mobilete. Eu realizei um sonho. Ah, tem mais um detalhe, cara. O meu sonho mesmo era ter um Fusca. E eu ganhei de aniversário esse dia do meu pai um Fusca. Legal. Entendeu? Então eu te falo assim, a minha humildade, a minha simplicidade dentro de um carro daquele ou de um Fusca é a mesma. Então o meu carisma é a mesma. Então isso é uma coisa que nunca subiu para minha cabeça. Tu nunca vai subir a tua essência, né? Desde a adolescência, desde a época da tua infância. Acho que isso é bem importante, até para você, Andinho, que se relaciona muito com as pessoas se relacionam, na verdade, com essa ideia de carros luxuosos, né? Ter algo mais exclusivo e o ser humano, a cultura brasileira já impõe isso, né? Pô, mas o cara tá passando com esse carro aí, pô, e eu? Não é eu que tô andando de ônibus hoje, né? Sabe aquela inveja, né, negativa? E é o que mais tem. Tem uma inveja positiva que eu considero aquela questão de você se espelhar, né? De você usar como referência. Pô, se o cara conquistou, eu também consigo, né? Eu vejo assim, ó. Tem aquela inveja que é eu quero o que ele tem. Perfeito. Para mim. E tem aquela que assim, não vejo como inveja, mas como uma ambição. Eu quero ter igual dele, conforme eu puder. Não dele para mim, eu quero ter igual dele. Justo. É assim que eu penso e passo tanto para minha filha, ela tem 5 para 6 anos, eu sempre ensino ela, né? Porque assim, a criação dela hoje é diferente da minha, relacionado a essas, digamos assim, como que eu vou te explicar para mim não falar errado? O que eu posso proporcionar de presente, de passeios, eu não tive isso, mas não por falta de vontade. Vontade tinha, muita, sim, mas por falta de condições. Então eu passo para ela, falo, cada lugar que a gente vai, eu falo para ela, o papai trabalhou, agora a gente tem um dinheiro para fazer essa viagem. Então eu procuro dar para ela bastante coisa que eu não tinha condições, mas ela saber da onde veio, como veio, entendeu? Aquele entendimento desde a infância, exatamente, já de passar boas experiências, isso, das quais você não teve a oportunidade de ter. Exatamente. Né? Porque assim, ó, eu já perdi muito amigo meu que foi para caminhos errados, tanto, infelizmente, para as drogas, ou que acabaram com tudo. Mas por quê? Porque veio fácil, entendeu? Não eram pessoas ruins, eram pessoas boas. Ninguém, na minha opinião, você não nasce ruim. Certo. E muitas vezes você não é mal educado. Então você tem uma criação diferente. E a pessoa, quando tem digamos assim, uma possibilidade de adquirir as coisas sem muito esforço, que no caso, por exemplo, a minha filha, ela está tendo, mas o esforço dela é o quê? Ó, faz uma tarefa lá certinho, que se você fizer quando eu puder, eu vou te recompensar. Não faz que eu te dou. Não, isso aí não, porque daí eu vou estar fazendo uma troca. Mão beijada, né? Exatamente. E esses colegas meus, às vezes, assim, não eram pessoas ruins. Então, assim, eu conto nos dedos não vou citar nomes, né? Mas eu conto nos dedos quem teve essas possibilidades mais fácil e jogaram fora. O que não se perdeu em droga, até morreram ou acabaram com tudo que veio de herança, né? Perfeito. Então, assim, como eu vim cada centavo que eu tenho, lógico, meu pai me deu um empurrão, mas o empurrão dele foi o quê? Toma conta do que eu construí, que era uma oficina sem porta, e hoje, graças a Deus, ela tem porta, mas por esforço nosso, por tanto seu, né? Do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, e nada de mão beijada. Então ele me deu uma oportunidade de trabalhar e eu ensinei a ele como ganhar dinheiro.
Entendeu? Que ótimo isso. Andinho, você me lembrou uma história muito legal, eu já ouvi de várias pessoas essa afirmação, aquela velha... Parece um clichê isso falar, mas eu acho que é muito real, né? Para o mundo atual, para a nossa geração Z também, né? Que hoje a informação é muito... É tanta informação que às vezes a gente fica obeso mentalmente, né? Principalmente na minha época, né? Dos 20 e poucos anos. E essa afirmação é muito engraçada, né? Melhor Você já passou dos 20? Já tô com 23 atualmente, tá, né? Tô novinho, eu diria, mas... Casinho. Essa fase ainda... Essa geração é aquela geração do imediatismo, né? Eu quero tudo pra ontem, né? Para pra pensar no iFood. Se a minha comida não chega hoje em meia hora na minha casa, pô, eu fico louco. Avaliação negativa, né? Pô, uma década atrás, 10 anos, eu tinha que fazer uma ligação via telefone fixo, né? Então eram coisas diferentes, né? E essa afirmação que eu queria falar é aquela história, né? Melhor que nascer rico é você nascer pobre e virar rico, né? Porque aí você passa pelo processo inverso da conquista, da superação, do esforço, do mérito, né? Daquela questão de, poxa, eu tive que batalhar para ter isso, né? Eu tive que conquistar. Não foi algo de mão beijada igual a gente estava conversando, né? Na verdade, duas coisas que você falou. Vamos falar do rico. Eu não me considero uma pessoa rica. Considero uma pessoa hoje rico de saúde. Perfeito. Por vencer o que eu passei, que eu já vou te contar. Mas eu tenho sim um sonho de ser rico. E o que é ser rico para mim? Eu estar com as minhas empresas andando tudo certinho, tudo 100%, e eu poder tirar mais de 3 férias por ano, que eu sei que eu vou sair, tá lá, tá tudo tranquilo. Eu não ter que sair e ficar me preocupando com o serviço. Não é má administração. É tudo organizado, mas você sabe que não é fácil. Então, digamos assim, um dia que eu, vamos dizer, na minha cabeça, hoje eu me considero uma pessoa rica, não é só o dinheiro. Perfeito. É a estabilidade, você poder curtir mais a vida sem você se preocupar com toda essa trajetória que eu te contei. Justo. Porque como está o mercado hoje para dar uma mudança repentina é muito fácil. Entendeu? Então se você, não, eu tô rico, eu tô tranquilo, amanhã você pode estar voltando a trabalhar na chave de feno lá, igual eu te falei. Exatamente, perfeito. Eu achei um negócio bem bacana que você falou, querer tudo para hoje, né? Imediatismo. Eu sofri com isso, quase 3 anos, devido a querer tudo para ontem, não é para hoje. Então isso desencadeou uma ansiedade muito grande, que eu perdi o controle. Da ansiedade eu tive síndrome do pânico virou depressão, aonde eu me entreguei para a depressão e eu quase morri. Eu fiquei, eu acredito, quase 2 anos sem sair da minha casa. Saía, ia até na frente, fumava 1 ou 2 carteiras de cigarro e voltava. Por que o cigarro? Tem um pavor no cheiro de cigarro. O cigarro é para me dar aquela sensação de eu estar respirando. Perfeito. E aí eu consegui trabalhar. Ficava 1 hora, 2 horas na firma, eu já voltava para casa. Eu tinha medo de sair, de enfrentar o problema. Porque minha vida inteira foi assim. Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar e sem descansar. Sempre foi o trabalho acima de tudo. Não pelo dinheiro, mas para querer tudo correto. Então, até agora que eu já estou, graças a Deus, liberto disso, eu te falei, eu vou me considerar uma pessoa estável, rica, digamos, como a gente estava falando, Próximo. Quando tiver tudo tranquilo, mas já está, graças a Deus. A empresa está andando, minha família está tudo ok, minha filha, que é seu bem mais precioso, que eu idolatro, tudo. Mas, cara, a gente sempre quer mais, o perfeccionismo, que isso vem de mim. E é complicado, cara. Caí numa depressão por causa disso, e para sair, não foi médico, não foi remédio, então pode dizer que foi Deus. Deus colocou a Lia na minha vida, me proporcionou a Sofia, por um tempo nós ficamos separados, devido à doença, estresse de trabalho, convivência, se torna, quando uma pessoa é depressiva, sofre mais quem está do seu lado e não você. Você acha que a depressão, para mim, é a morte em vida, entendeu? Só que quem está do seu lado, ele vai seguir a vida, ele tem a vida dele, ele tem os planos, só que ele está travando para cuidar de você. Justo. Então isso atrapalhou em tudo. No contexto geral, é a morte em vida. E o que me tirou disso foi a minha filha. Por isso que eu te falei que é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Ela chegou para mim um dia e falou assim, pai, levanta dessa cama que Jesus não quer mais te ver assim. Eu lá deitado, quase morrendo. Hoje eu te conto e não choro.
um tempo atrás eu contava, já chorava, porque assim, eu não estava acreditando. Eu falei, não acredito, era eu que estava aí. Então, e chorava. Hoje eu te conto com a maior naturalidade do mundo. É complicado, mas eu superei a depressão, graças a Deus, e nunca mais vai voltar na minha vida. E são fases de superação, né, Andinho? Eu já tive uma época, eu com 15 anos, né, entrei nesse mesmo caminho, e tem vários níveis da depressão, né, e eu acho que só para entender a depressão você tem que vivenciar, mas não queira vivenciar isso, meu irmão, porque não é fácil. Não. É uma situação bem difícil, né? Você precisa ter muita coragem para assumir isso e para falar abertamente sobre isso, para começar e para pedir ajuda, né? Porque a primeira coisa que uma pessoa depressiva faz, né? Eu gosto de fazer essa análise comportamental, onde é aquela posição fetal na cama com quarto escuro, né? O cara fica lá trancado o dia inteiro dentro de casa e não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer sair de casa, não quer fazer absolutamente nada. E ali você começa a cavar o seu próprio buraco, né? E esse buraco é tão fundo que talvez se você cavar muito, você encontre uma porta ainda para se aprofundar ainda mais. De tão difícil que é essa situação, né? É só quem passa para saber. Exatamente. E se você que está nos assistindo, né, tá com algum indício desse tipo, peça ajuda, meu irmão. Peça ajuda e não tenha medo de enfrentar essas dificuldades, porque é superação. Você precisa ter coragem e você precisa saber, né, ter âncoras na tua vida, né, família, né, a tua filha hoje, que é o teu bem mais precioso, os teus amigos, né, não viva sozinho, né, porque eu acho que o ser humano não foi feito para viver sozinho, ele nunca vai crescer, né, de certa forma, independentemente, só ele, apenas ele. Então, a gente nasce único, cada um tem o seu problema, mas queira ou não, você afeta as outras pessoas. Então, igual você falou, procura ajuda, admite, porque às vezes você não está admitindo para você, mas todo mundo em volta está vendo que você está passando por uma fase difícil. Exatamente. Só que só você que vai poder sair desse buraco. Você vai buscar ajuda, mas quando você colocar e não colocar na cabeça, eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu tenho que sair dessa situação, você não sai. Mesmo admitindo, é difícil. É difícil. Muito difícil. Mas enquanto você não der o primeiro passo, que é você pedir ajuda, independente da situação. Se for um conselho, um psicólogo, um psiquiatra, uma clínica, Deus em primeiro lugar, você tem que admitir para você poder dar o primeiro passo em busca da cura. A coragem, né? É aquela velha história também, né, Andinho? Tem dois caminhos aqui, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, né? As pessoas me perguntam muito isso, principalmente quando eu fazia esse tratamento naquela época com psiquiatra e psicólogo, né? Porque acho que isso foi necessário para eu ser quem eu sou hoje. Acho que isso também criou uma nova percepção na tua vida, passar por esse sofrimento todo, porque não é legal sofrer, né? Ninguém quer sofrer, imagino eu, né? Mas eu acho que é necessário para a gente poder crescer isso, né? É um clichê. Mas aquela história de você tem dois caminhos aqui, né? Você pode fazer parte das pessoas que curam outras pessoas e você pode fazer parte das pessoas que machucam outras pessoas, né? E uma pessoa curada, ela vai emanar cura. Uma pessoa machucada, ela vai machucar outras pessoas. Eu estou falando isso de vários âmbitos, né? Entenda como vocês quiserem, mas é aquela coisa de, poxa, se eu estou em depressão, não tem como eu deixar alguém feliz, alguém bem. Não. E se tem uma pessoa feliz do meu lado, a chance é que aquela pessoa, a felicidade dela, vá por água abaixo. Exatamente. Contágio, né? A famosa toxicidade, né? Que a gente emana, energias, né? Eu sou muito um cara assim, né? Pô, tenho essa energia hoje eu estou vibrando positivo. Então, acho que a gente acaba transparecendo e passando isso para as pessoas também, né? Eu acho que esse lado também, desse caminho todo que você passou para chegar até aqui, Andinho, para ser o homem, o empreendedor, o empresário que tu és hoje, eu acho que isso advém muito mais também dos teus fracassos, eu diria. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. Então eu penso assim, é um passo para trás e dois para frente. Então você não pode se entregar, não pode... Vamos dizer assim, no meu caso, o que eu deixei desencadear essa doença foi não acreditar que ela existia. Porque eu sempre ouvi depressão. Eu falei, isso é falta de vontade de trabalhar. Exatamente. Isso é preguiça. Dá uma enxada pro cara e carpir, ver se eu nunca vi boia fria com depressão. Entendeu? É o que eu tinha na minha cabeça. Eu ouvi. Então, vamos dizer assim, eu dei um tiro no pé. O porquê? Depressão sempre existiu. Diz que hoje é o mal do século. Mas... assim como a ansiedade. Ansiedade. Antes era falta de ar, mas já era um indício de ansiedade.
Depressão, era a tristeza. Então, quando você denominou e foi estudado que tudo isso é depressão, aí veio à tona. Então, assim, o medo do fracasso, o medo da derrota, a responsabilidade que eu tive que ter quando meu pai foi trabalhar no Pará, ele deixou tudo para mim ali. Só que tudo que eu te falei, na época era tudo. Hoje eu vejo que era o começo de tudo, mas a responsabilidade era minha. Se eu fizesse, na minha cabeça, se eu fizesse acontecer, que legal, parabéns. E se eu tivesse dado errado? Nossa, o que, assim, na época, agora eu lembrei, muitas pessoas aqui da cidade mesmo, que eu sempre gostei de carro, de cavalo de pau, essas bagunças, essas né? Loucuras. Isso. Falou, não, agora vai acabar com tudo. Eu vou acabar com o quê? Isso não é nada, entendeu? Então eu tinha que provar, tanto para mim, quanto para as outras pessoas, que eu era capaz de fazer e acontecer. Então isso foi somando tudo. Eu acho que ficou no meu subconsciente essa responsabilidade. E de repente, foi em 2019, veio o Covid, deu aquela parada geral. Eu falei, e agora? Eu com um monte de cliente para atender, eu não podia atender. E veio, da noite pro dia eu deitei e não acordei mais. E sofri, que nem eu te falei, 2022 que eu melhorei. Hoje eu posso dizer que eu tô 100%, graças a Deus. Que show. Esses momentos, eles são preparatórios para a vida e são momentos que ninguém imaginava que iriam acontecer, né? Não, essa época de pandemia, Deus me livre. eu acho que para toda... esse termo é meio feio, não posso falar, senão o YouTube vai nos bloquear, mas vou achar um termo aqui um pouco mais bonito. Mas para toda coisa ruim que acontece em vida, eu acho que existem dois caminhos, né? Aquele caminho do positivo e do negativo. E as coisas estão atreladas uma à outra, né? Sim. A pandemia, ao mesmo tempo que ela trouxe malefícios, ela trouxe coisas positivas, né? Benefícios, eu diria. Assim como essa questão da depressão que você passou, que eu passei, né? São dois pontos que às vezes não tem conexão, mas eles são próximos um do outro, né? Você se afundar é você aprender também, né? No buraco, lá no profundo, né? Porque é você que se enfiou nisso. Mas não fique sozinho lá dentro. Você não tem que, às vezes, se permitir, né? Eu vou passar por isso sozinho porque eu sou bom, eu sou o melhor, eu consigo. Não. O ser humano precisa de outro ser humano. O ser humano é feito de conexão, né? Você precisa aprender a pedir socorro quando necessário, né? E acho que para tudo na vida acontece esses dois caminhos, Andinho. O positivo e o negativo, né? Eu respondo muitos directs, muitas mensagens. Como você fez para sair da depressão? Então, é o que eu te falei. Deus, minha filha, e demorou para mim acreditar que eu consegui me livrar dos remédios. Não estou falando que é para você jogar fora todos os remédios, mas na hora certa, no momento certo, eu tive uma alta, digamos assim, pelo meu psiquiatra. Ele falou assim, não, agora diminui o remédio e tal. Hoje eu não tomo nada, nem remédio para dor de cabeça, mas eu respondo muito e para motivar as pessoas. Com certeza. Porque o que eu mais escuto é assim, eu não tenho coragem, tem gente lá que eu até acho que é fake, mas você vê que é pessoas que não querem se identificar. Eu não tenho coragem de admitir, minha família não aceita, então eu vou tirar minha vida, não sei o quê. Eu não critico, porque já passou pela minha cabeça, eu vou desistir, eu não quero, não aguento mais viver. Então, rapaz, não tem coisa mais maravilhosa que é viver, tem coisa mais maravilhosa que é você prosperar, Respirar. Você passar uma mensagem positiva. Hoje eu podendo ajudar alguém, e se eu tivesse feito essa besteira? Eu morri, digamos, tá lá, morreu. Quem quer sofrer? Minha mãe, meu pai, minha filha. A família, né? Minha mãe, meu pai, minha filha, meu irmão. A mulher vai arrumar outro namorado. Isso é óbvio. O amigo vai levar, cada ano, ele vai levar lá uma flor no túmulo. Sempre vai ser amigo, mas o pai, a mãe, o irmão e a filha é o que vão sofrer. Não desmerecendo a esposa, no caso, mas é a lei da vida. Com certeza. As pessoas que estão em volta estão sofrendo, mas a tua família está ali e os teus amigos vão se afastando. Você morreu, você tirou a própria vida, você fez essa besteira que eu falo que é arte que não é de Deus, né? Você falou que o YouTube bloqueia, então vamos poupar. Vamos dizer, não é uma coisa de Deus você atentar contra a própria vida.
Isso aí não é você que está acabando, você está acabando com a vida de todo mundo que está em volta. Com certeza. Não se trata só do próprio umbigo, eu diria, Não, né? não. É de algo bem maior, né? E aquela questão também da pessoa depressiva, Andinho, eu passei por isso, você passou, voltando um pouco nessa tecla para fechar o assunto, a pessoa que está em depressão, ela na verdade, o suicida, ele não quer tirar a própria vida, ele quer tirar a própria dor que ele tem, né? Você quer que passe rápido. Exatamente. A sensação é assim, ó. Você falou do quarto escuro, então funciona assim. Você quer dormir, você quer que passe, aí você busca remédio para te dormir, para você dormir, para te acalmar. Só que chega um certo ponto que esse remédio não está mais fazendo você dormir. Aí você vai aumentar a dosagem, aí você começa a ficar alucinado, mas você não sabe disso. E aí quando você sai, você vê o claro, você fala, meu Deus, aí vem tudo aquele filme. Turbilhão de informações. Então você quer voltar pro quarto. Eu já cheguei a dormir embaixo da cama. Verdade, porque o quarto tinha cortina, tinha blackout, mas eu achei que estava entrando a luz, eu não sabia que hora era. Aí, que horas eram? Aí eu dormi embaixo da cama, falei, aqui não vem claridade. Não era medo de bicho, medo de fantasma, nada, era para não ver a luz do dia. Aí eu olhei lá, 1h da manhã, falei, nossa, tem até as 8, então agora eu vou conseguir dormir. Não dormia. Aí eu fui tomar banho cedo, falei, tô bem, graças a Deus sarei, até sair na rua. Aí volta tudo aqui, eu falei, ainda não é. Voltava pro quarto, fechava tudo, ele passava um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Não é fácil. É um padrão, né, que às vezes a gente acaba seguindo. Mas é aquela ideia de coragem e superação, né, Andinho? Sim. Precisamos ter isso. E voltando num assunto bem legal, Andinho, com você com relação à Engie Diesel, que é a tua empresa hoje, teu empreendimento principal, eu diria, correto? Certo. Como é que você trabalha com essa relação de funcionários, de equipe? Como é que você instrui o teu pessoal? Como é que você gere, faz essa gestão? Porque você, como sócio proprietário, também precisa ser um bom gestor, né? Ter uma boa liderança, né? Saber gerir a equipe, né? Se comportar de uma forma amigável, né? Não é aquela questão de você é meu funcionário. Talvez vista a camisa do meu time, eu quero que você cresça junto comigo, na proporção do meu negócio, né? Sim. Não é aquela questão de eu sou maior ou melhor que você. Estamos no mesmo nível, eu quero que você cresça junto, né? Como é que você vem tratando isso hoje, atualmente, Andinho? Tudo que eu tô falando gira em torno dessa depressão. Então, às vezes você fala assim, te convidei para vir aqui e você só tá falando disso, mas não. Isso mudou muita coisa na minha vida. Perfeito. Muito, muito. Um aprendizado enorme. Eu não queria aprender dessa forma, mas eu fui obrigado a aprender. Justo. Se tratando da empresa, quando eu fiquei doente, eles tocaram a empresa sozinhos. A Lia, que é minha esposa, meu namorado, já nem sei mais quem é. Ela é, mas diga assim, tá comigo? Ela cuidava de mim em casa e ia ajudar a tocar a empresa. Então, esse carinho que quem está lá hoje teve por mim e tem por mim, eu não trato como mais um funcionário. Perfeito. Entendeu? Eu trato como uma pessoa da família. Eu procuro fazer o máximo possível para ser um bom amigo e não um bom patrão. Justo. Entendeu? Mas isso também é o ser humano, né? Então tem pessoas que já entendem de outra forma. Já falam assim, ele não é um patrão, ele é um amigo, então quer abusar um pouco, às vezes, de uma situação. Então você tem que ter, de uma certa forma, um jogo de cintura para você ser o patrão, mas um bom amigo do funcionário. Porque, para mim, ser o patrão, eu já tive que saber exercer cada função lá, desde o zelador até o operador de uma máquina que a gente tem que ter digamos assim, uma graduação maior. Conhecimento. Um conhecimento. Para ele chegar ali, ele teve que passar por várias etapas. Então, eu sou obrigado a entender de tudo um pouco para se faltar um funcionário, eu vou suprir aquilo lá. Então, hoje, a minha função não é só estar ali, é de empreendedorismo. Então, além da Engie Diesel, eu te falei, 120 franquias, revendas autorizadas, eu já tenho outras empresas, entendeu? No ramo, tudo nesse segmento, que são autopeças, a gente tem fábrica de produtos que a Engie Diesel vende, certo. Que a gente não usa o nome Engie Diesel, mas são agregados na Engie Diesel, vende para as empresas que são concorrentes, nossos casos, mas parceiros, entendeu? Mas eu tive que aprender ali a tocar uma empresa para poder gerenciar as outras. E é mais ou menos isso. Como eu trato os funcionários, essa foi sua pergunta, como que eu tô lá?
Então, assim, quando eu vou numa lavoura, eu vou com um mecânico, por exemplo, é o que eu mais gosto de fazer, mas hoje, por falta de tempo, eu não estou conseguindo. Eu não vou no restaurante e deixo meu funcionário ali, eu não vou com o dono da fazenda. Lógico, às vezes você precisa, digamos, para fazer uma social, né? Então, eu prefiro 10 vezes estar com o meu funcionário comendo uma marmita do lado da máquina que ele está revisando ou que eu estou reprogramando ela, do que eu deixar ele, porque ele não tem nada diferente de mim. Não é porque ele é um prestador, ele é um empregado e eu empregador, que eu tenho que deixar ele ali e eu ir lá. Então, eu vejo como eu estou desmerecendo ele, não motivando a ele. Entendeu? E aquela então questão é assim que eu procuro tratar. Aquela questão também do relacionamento que você tem, do vínculo que você cria com essas pessoas, né? Então, às vezes essas pessoas te ajudaram muito lá naquela época passada que você vivenciou, Sim. né? De tristezas e afins. E hoje, nada melhor do que você retribuir com o melhor que você tem, né? Com o teu crescimento, né? Com a tua evolução, né? Eu sempre falo o seguinte, ó, quem tá comigo, se eu ganhar dinheiro, se eu evoluir, você vai evoluir. Se eu quebrar, você vai continuar do jeito que você entrou. Eu não vou te dar prejuízo. Perfeito. Então, eu acho que melhor do que isso não tem uma proposta mais bacana, né? Justo, cresce comigo, mas me mantém. Se eu descer, você vai continuar como você entrou. Legal aí, talvez com mais conhecimento ainda, né? Com certeza. Tudo é um reflexo, né? Aí eu imagino que essa equipe aí, Andinho, que você tem, quantas pessoas são lá hoje, atualmente? Funcionário fixo lá, eu acredito que tem quase 60. 60 empregos pessoas. diretos. Emprego indireto passa de 1.500, que são as revendas, né? Que a gente tem revenda autorizada. Então a gente fornece serviço para eles, automaticamente eu estou gerando emprego. Certo. Então passa de 1.500. E essa ideia do empreendedor também, né? Quanto mais você impacta a vida das pessoas nessa questão social, porque eu imagino que muitas pessoas devem depender de você hoje, né? Nesse quesito, né? Poxa. Foi um dos motivos que vai lá eu falando da depressão de novo, falei, não é só de mim, né? Sim. Tem muita gente que depende de mim. Queira ou não, a empresa estava indo, estava tocando, mas ela está amarrada. Enquanto eles precisam de uma assinatura minha para dar sequência, está dependendo de mim. Claro. Então não é justo. Não é só eu. É um ciclo, um círculo em volta de mim, que eu estou no centro. Então, queira ou não, se eu não dou a palavra final, vai atrapalhar o crescimento. Perfeito. Então foi um dos motivos que foi me dando força para sair daquela situação. Foi uma das suas inspirações e motivações, eu diria, naquele momento, né? Acho que isso é muito legal, ouvir essas histórias de superação, principalmente porque aqui a gente está num debate bem descontraído, não tem roteiro, não tem papel impresso, não tem nada, né? É a verdade sendo bem explícita aqui, né? De uma forma até para gerar inspiração para vocês. Transparência. Exatamente, né? Com confiança, com verdades para gerar inspiração para vocês que estão nos assistindo. Essas histórias, as pessoas muitas vezes, quando conhecem você, né, andando com o teu carro na rua da Avenida Brasil aqui de Cascavel, não fazem a menor ideia, né, do que você passou e de qual foi o processo que você teve que seguir, né, para chegar, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente mostrar um pouquinho dos bastidores e não só o palco, né, não simplesmente chegar hoje na Engine Diesel e falar, poxa, agora tem porta a empresa, agora eu consegui, né? 60 funcionários, 1.500 pessoas comigo. Mas isso foi um passinho de cada vez, né? É um processo. É um processo que você teve que seguir. Exatamente. Eu imagino que isso foi gradativo. Foi. Inclusive, a Engedizo já formou vários profissionais e o último empreendimento nosso foi um centro de treinamento, onde a gente pega uma pessoa que quer uma profissão, que, digamos assim, não se encontrou ainda profissionalmente. No mercado de trabalho. Exato. E a gente treina ele do zero até um profissional capacitado para exercer uma função. Então, já quem é de uma profissão que já está na área, a gente vai fazer o quê? Um upgrade na profissão dele, um aperfeiçoamento. Isso desde o futuro, que é agora, que são os carros elétricos, híbridos e elétricos, a gente já está dando curso de manutenção. Vocês já trabalham com isso lá? Ainda não. Não. Hoje, no nosso meio aqui, digamos assim, na nossa região, ainda não tem manutenção para esse carro. Já nas cidades de, por exemplo, capitais, Curitiba para cima, já tem empresas capacitadas para atender, porque não é só
você chegar e mexer no carro. Então tem que ter uma estrutura específica para ele, entendeu? É um conhecimento especializado. Não só o conhecimento, mas é uma estrutura mesmo. Então, o que a gente propõe com esse centro de treinamento? Pouco investimento para você ter uma rentabilidade mais fácil. Então, assim, se você levar um carro elétrico na concessionária, você tem aquele protocolo, aquele padrão. Já uma empresa terceirizada, ele não precisa seguir o mesmo protocolo, que é substituir aquela peça. Então a gente ensina a detectar o defeito e substituir se necessário. Mas ele tem que ter o mesmo campo de segurança que a concessionária teve o treinamento. Então é isso que a gente procura passar. Aquela geração de confiança também para o cliente, né? Porque eu acho que o que importa no final das contas é o cliente sair satisfeito. Com certeza. Eu diria. Tem que ser assim, mas assim, o que eu te falei é do carro elétrico. Então, porque na nossa região ainda, no Brasil ainda é uma novidade, mas é o futuro. Então a EG Diesel saiu um passo na frente já dando esses treinamentos para você poder fazer a manutenção do carro elétrico. E a médio e a longo prazo, Andinho, a intenção de vocês é aderir a a nova tendência de elétricos, porque eu acho que o Brasil, ele sempre fica atrás, né, desses países de primeiro mundo, né? Sempre Sim. Foi assim, né? Mas, segundo a estatística, em menos de 20 anos, a tendência é diminuir 90%, se não me falha a memória, dos carros com combustão, principalmente combustível diesel, pela emissão de poluente. Então, é tornar todos elétricos. E eu acredito que vai ser firmado isso com certeza. Nos países, na Europa principalmente, é tudo elétrico. Show. Então você não vê mais, praticamente você não vê mais carros a diesel. E é o futuro, né? Eu acho que é a tendência mundial, né? Acho que isso a médio e longo prazo, a intenção é que melhore cada vez mais. E eu acho que ali, nessa questão, né? Desculpa a minha forma de ser leigo, Andinho, para te fazer essas perguntas, mas com relação à combustão e à questão do carro ser elétrico, existem muitas qualidades, né? Pontos positivos no quesito, tipo, não estou poluindo o meio ambiente, a durabilidade talvez seja um pouco maior. Tanto até a economia. Entendeu? É um investimento maior, mas a economia de combustível, ela se paga em curto prazo, não em médio e longo, é em curto prazo. Tanto que nós temos 2 carros elétricos. E a economia que nós tivemos, se eu não me engano, naquele carro que faz o trajeto de Vermont, estava fazendo esse teste há 1 ano, cronometrado passo a passo. Então, da casa dele até na empresa, ele economizou R$ 1.800 por mês, só desse trajeto, sem contar o outro carro que já roda a campo. Só da mudança da combustão para o elétrico. Exato, cerca de, se não me falha a memória, 10 km diário que ele usa, dá quase R$2.000 por mês de economia. Nossa. Então, convertendo isso para o valor do carro, ele já se pagou. Com certeza. Em menos de 1 ano. Isso sempre levando em consideração médio e longo prazo, né? Exato. E aí vem a parte da manutenção. Então a gente tem que trazer o custo-benefício na parte da manutenção e não você simplesmente trocar uma peça. Então a gente vai ensinar você a detectar o defeito para, se possível, ser substituída aquela peça. Seria um trabalho diferente do que a concessionária propriamente faria, né? É que a concessionária tem aquele protocolo, né? Você pega... se tem, digamos lá, são as baterias. Então, tem 4 baterias, por exemplo. Tem uma com defeito, você vai trocar o pacote de bateria. Então, o fundamento do treinamento é você detectar o defeito. É uma bateria, você vai trocar uma bateria. Porque senão se torna inviável você ter um veículo elétrico. Uhum. É aquela questão de ser mais específica, eu diria, Isso. Né? Saber detalhar e trabalhar naquilo que precisa ser feito de forma imediata. E com essa relação, Andinho, da sua trajetória também com o crescimento da EG Diesel, que é a tua empresa principal hoje, além de outros empreendimentos que você mesmo citou, o que você imagina a médio e a longo prazo nessa questão da cidade de Cascavel, né? Com essa relação de cultura, de expandir os negócios, né? Agora, pelo que eu fiquei sabendo, vai abrir um novo shopping também, né? Daqui a algum tempo, 2024 já está aí quase, né? Estamos no final do ano. O que você imagina para essa relação de cultura, né? Cascavel já se torna uma metrópole em vários âmbitos, né? A gente do meio artístico, a gente costuma dizer que aqui é uma referência para muitas coisas acontecerem nesse meio de eventos, né? Vários artistas só vêm para o Paraná e só vêm em Cascavel. Eu imagino que para essa relação de automobilismo, né? Carros, especificamente mecânicas e essas questões todas que vocês trabalham na EG Diesel,
eu acho que isso acabe aumentando gradativamente também, né? Com certeza. Então, assim, ó, o Autódromo de Cascavel é referência nacional, se não em todo o Mercosul. E, inclusive, está passando por algumas reformas ali. E eu estava em Goiânia semana passada e o pessoal de lá falando que não tem pista mais bacana do que Cascavel. Que legal. Entendeu? Então, é referência. O automobilismo, as faculdades. Então, na minha época tinha uma faculdade, duas, se eu não me engano, era Unipar e Univel. Hoje, eu perdi as contas de quantas faculdades tem e quantas pessoas de fora que vêm para cursar e ficam na cidade. Com certeza. Então, assim, é uma cidade muito boa, se eu não me engano, é a segunda melhor cidade do Brasil para se morar e é referência, né? Tanto no automobilismo como uma cidade boa, próspera e não para de crescer. Esses dias eu fiz uma volta, digamos assim, num polo em volta de Cascavel e você não vê mais a lavoura, que a gente depende aqui praticamente Paraná, é o Paraná, mas assim é a lavoura toda em volta, então a gente está dentro de um sítio praticamente e isso está acabando, então a cidade está expandindo, está crescendo, já está emendando com Santa Teresa, já quase chega em Corbélia. Exatamente. Então está expandindo e sendo destaque. Esses cursos que a gente faz movimenta muito a cidade também, que por mês chega a vir quase 60, 70 pessoas de fora, de todo o Brasil para cá. E tem gente que vem e já pensa em ficar, pede uma oportunidade de emprego para ficar aqui. Se não der comigo, tem uma empresa concorrente a minha, por exemplo, eu já indico. Então, automaticamente uma coisa puxa a outra, a cidade ser boa e te proporcionar emprego. Perfeito. Essa ideia até que você comentou, Andinho, para debater esse assunto aqui, entender um pouco mais sobre a sua opinião. Essa ideia de concorrência, como é que você leva isso nos teus critérios hoje? Na verdade, eu penso assim, eu não tenho concorrente, o meu maior concorrente sou eu mesmo. Então eu tenho parceiros de profissão, entendeu? Então, como eu te falei, eu crio produtos e às vezes eu não coloco a minha marca, porque a Ingediesel pode revender um produto que eu mesmo criei, mas o meu, entre aspas, concorrente vai revender esse produto também, que não tem o nome Ingediesel. Então eu tenho colegas de profissão. E talvez ele venda melhor que a própria Ingediesel nesse caso, né? Sim, com certeza. Isso com acho que essa ideia do empreendedor, né, de ter esse pensamento um pouco mais maduro e um pouco mais amplo de, poxa, peraí, eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros, né? É o cara que às vezes eu posso criar um produto, igual você falou, e falar, poxa, vamos fazer uma parceria? Você vende para mim, coloca a tua marca e eu ganho meu lucro. E todo mundo está ganhando, exatamente, né? Fica bom para todo mundo. Eu acho que essa é a ideia. E Andinho, essa é uma curiosidade minha e talvez sejam de algumas pessoas que também estejam nos assistindo. Esse é um assunto que, para muitos entrevistados que vieram aqui, eles ficaram um pouco meio tímidos, um pouco envergonhados de falar, viu? Então, eu já te digo que talvez, se você achar que não deve comentar, sinta-se à vontade, tá? Se você achar que deve se abrir, também sinta-se à vontade. Obrigado. Hoje, Andinho, como é que funciona o teu fluxo de caixa, o teu faturamento mensal com relação apenas à Ingediesel, né? Que é a referência que você tem aqui de Cascavel com relação à tua empresa, empreendimento, de faturamento bruto aí, como é que vocês trabalham, qual que é o teu produto que tem mais procura dentro da Ingediesel, né? O que as pessoas... quais são as dores dessas pessoas que chegam lá e falam, Andinho, eu preciso mexer no meu carro, é assim, o que você faz? Como que você resolve essas dores? Então é assim, hoje a gente atende do pequeno ao grande. Então o que é o pequeno? Quem tem uma caminhoneta antiga, lá uma F1000, que hoje se torna antiga, F1000 lá 85, ano de 85, por exemplo. Relíquia, né? A relíquia, com o mesmo carinho que eu atendo uma Land Rover Vogue, por exemplo, que é um veículo que é um absurdo de caro, a manutenção é cara. Então o carinho é o mesmo. Então são valores diferentes, concorrente, que possa concorrer no mercado. E você quer saber o que mais procura? Isso. O que mais vende? O que a pessoa vai lá procurando pela Ingediesel, procurando pelo Andinho. Então, vamos falar da Ingediesel e do Andinho. Perfeito. Então, da Ingediesel, a gente trabalha assim com excelência no serviço. Então, a gente procura e, digamos assim, o que eu peço para todos os meus companheiros de trabalho, os meus funcionários, digamos,
para não deixar brecha, não deixar falha. Se você pegar um veículo, você vai do começo ao fim, independente da situação, resolve o problema dele. Opa, essa peça aqui eu não tenho, tem que ser... Não, é a comodidade. Você vai deixar o cliente, vai deixar o carro ali, ele sabe que está em segurança. Essa é a Ingediz, a parte de manutenção. O que procura o Andinho? O Andinho pegou um apelido, até um colega meu da rádio, que esse produto que a gente trabalha onde a Ingediz se destacou, que é o chip de potência. Chip entendeu? De potência. Na verdade, o nome correto é remap, remapeamento ou reparametrização de central. Então você vai mudar os parâmetros ali, automaticamente você vai ganhar potência. Mas popularmente é o chip de potência. Quem faz o chip é o quê? O chipador. Um colega meu, que é comediante da rádio, ele deu o apelido de chupador. Puxa vida, e agora? Aí eles querem fazer o quê? Eu quero conhecer o Andinho, o chupador. Perfeita referência. Aí ficou complicado. Mas é uma comédia, é uma brincadeira e eles querem ir lá para conhecer o Andinho chupador, que isso é da Lavoura, que eu atendia muito em 2009, 2010. Eu rodava o Brasil sozinho, fazendo as máquinas agrícolas, entendeu? Aumentando torque, potência, enfim. E muita gente quer lá conhecer o Andinho por causa desse apelido, mas automaticamente também pelos carros que eu faço, os carros que eu tenho, porque eu sou muito criterioso, eu sou muito exigente, perfeccionista. Então, um dos empreendimentos que a gente tem é esse comércio de veículo que são só caminhonete. Eu sou apaixonado por Amarok. Hoje eu tenho acho, quase 20 Amarok. Então, todas que eu pego ela, deixo elas mais bonitas que uma concessionária. Eu vou vender, no caso, estou fazendo propaganda não, tá? Eu vou vender e não vai dar problema. Se der problema, tem a Ingediesel que vai consertar, tem a Estética, que a nossa também vai consertar. Então, eles confiam no que o Andinho está falando. Então, eu não estou vendendo um produto que não existe. É um carro que é meu e eu estou passando para ele com o mesmo carinho que eu cuido do meu carro, eu estou passando ele para frente. Justo. Legal. Legal essa ideia, Andinho. E com relação a essa questão, até você falou que das máquinas agrícolas, eu, né, que não vivo muito nesse mundo, eu não sabia nem que era possível fazer o chipamento de uma máquina agrícola. Isso é possível, então, nesse... Chupamento. Então, vou te explicar o que é da máquina agrícola. A máquina agrícola, ela tem 3 versões, por exemplo. Tem 3 versões com a mesma plataforma, mesma máquina, mesma carcaça, digamos assim, para você entender. Certo. O motor é o mesmo, a máquina mesmo, muda alguns detalhes de cabine e da plataforma que faz a colheita. Porém, se você aumentar a plataforma, você precisa de um motor maior. É inviável para o fabricante fabricar cada motor para cada máquina. Então ele fabrica um motor com mais potência e diminui, coloca naquela máquina de pequeno, médio e grande porte. O que a Ingediesel faz? Ele transforma essa máquina de pequeno porte para médio porte, a de médio porte para grande porte, e a de grande porte que ela tem abrangência para deixar um pouquinho mais, para ela poder trabalhar com mais folga, digamos assim, com mais torque. Automaticamente você economizou, na época era cerca de 150 mil reais da diferença de uma máquina para outra. Se não me falha a memória agora, passa de 500 a economia. Aí por um valor acessível, a gente faz esse serviço, que nem se compara com a diferença de uma máquina. Vou falar para você. De região, depende da região aqui, é uma média de 4 mil reais que a gente cobra para reprogramar uma máquina. Sim. Correto? Ele economizou 496 mil. É diferença de uma para outra. E é onde vem esse benefício todo. Então é torque, potência e economia. Que legal, que show. Isso é bem diferente, né? Ainda mais aqui na nossa região, que é uma região onde existem muitas lavouras e às vezes, né, tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo agrícola que talvez não fazem ideia disso, né? Antigamente era supérfluo você aumentar a potência. Hoje, digamos assim, é um mal necessário. É uma necessidade. Uma necessidade. É um mal necessário que eu te falo, a máquina foi feita, só que mudou muito o fator climático, mudou o solo, mudou a semente, digamos assim, exige mais da máquina. Então ele vai ter que fazer essa programação, essa reprogramação, digamos. Já se torna uma necessidade para a pessoa que vai lá buscar esse chupamento, diria. Chupamento. Termo bem... Eletrônico. Eletrônico. Perfeito. Espero que o YouTube não vai.
Mas seguindo adiante, Andinho, essa questão até dos teus produtos que estão em ênfase, né? Eu não sei se eu chego lá no Ingediesel hoje e eu tenho uma prateleira de produtos que você oferece. Sim. O que você mais costuma vender? Tem um conceito de concessionária que diz assim, o que o engenheiro demorou anos para fazer, vai uma oficina, digamos, e quer mudar. Só que o que ele demorou anos para fazer, eu estudei também. Não na faculdade, Sim. mas eu fiz inúmeros cursos. E Itália, Argentina, China. Fui buscar novidade para mim entender o sistema e para melhorar. Então o chip é o quê? Ele melhora o que é bom. Então você não pode, digamos assim, existe muito no mercado serviços piratas, digamos. Certo. Então ele vai, copia lá, não vai dar certo. Agora, para uma empresa se tornar renomada igual a nossa, ela tem que saber o que está fazendo. Mas mesmo assim, eu explicando tudo, e a pessoa fala assim, ainda tem um receio. Aí eu tenho uma outra opção, que é o que está, digamos assim, no auge. É o Buster Pedal, o chip de pedal, conhecido popularmente. Você só conecta aí no pedal do acelerador e você tem vários starts para você mudar o delay do pedal. Isso te dá uma impressão de mais potência. Ele não aumentou a potência, mas ele dá uma aceleração mais rápida. Ele tira o atraso. É o delay, tira o atraso. Se você passar no dinamômetro, onde mede a potência real, ele muda assim a faixa de torque do veículo, ele vai antecipar aquele torque. Então, você não precisa acelerar tudo. Tirou para quem não entende o que é delay ou atraso, aquela demora que você acelera 50% de pedal para o carro ter um certo desenvolvimento, com 10% ele vai ter a mesma eficácia dos 50%. Então, o forte hoje, dos produtos que a Ingediesel vende, o chip de pedal que está em auge. E esse chip de pedal seria compatível com a maioria dos carros ou existe exceções? Todos os veículos que sejam que seja o acelerador eletrônico. Os carros mais antigos, mesmo com injeção eletrônica, mas existe um cabo intermediário para fazer o sistema acelerar, esse não dá certo. Agora, quando o pedal eletrônico, temos para todos os veículos. Certo. Esse seria um produto de entrada muito mais de fácil acesso para as pessoas que às vezes têm esse receio que você comentou. Exatamente. Isso é bem interessante. E quem coloca não tira mais. Acaba acostumando, né? Bacana. E às vezes é controlado, às vezes não, né? Eu acho que é controlado. Você tem o aplicativo, a opção do aplicativo pelo celular, ou o touch também do botão. Que legal, show de bola isso aí. Eu acho que isso é muito bom de fazer para as pessoas que gostam, né, de uma adrenalina a mais, eu diria, né? Mas com responsabilidade, com certeza, né? Você não vai colocar um pedal shift, um shift power da vida e sair acelerando a vida no Brasil a 150 por hora, né? Não faça isso. A não ser que ele goste de pagar multa, né? Que cada esquina tem 3 radar, então não dá. Justo. Show de bola. Mas o papo tá muito legal, Andinho. E eu queria te fazer mais algumas perguntas antes de a gente partir pro final desse encerramento, com relação principalmente a essa questão da tua vida, dos teus hobbies. Você é um cara que hoje parece ser muito exigente, né? Você já mesmo afirmou isso, cuidadoso com a tua aparência, com o teu jeito de se vestir, né? Com a tua própria empresa, eu diria, né? Você é aquele cara que não gosta de sujeira. Pô, se vê um cara que me traz o carro... Sistemático, né? Exatamente. Bruto, né? Chupador de sistema eletrônico, né? Essa ideia. Você, Andinho, quais são os teus hobbies hoje? O que faz parte da vida do Andinho hoje? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? O que você vem fazendo mais nos teus momentos de lazer? Se você pudesse abrir, claro, para o pessoal... Pescar. Tô brincando, cara. Só para eles rirem, a única coisa. Se você me convida para o que for, mesmo para pescar, diz que desestressa, diz que acalma, você desliga do mundo. Não é desestressa pescar porque determinado local que você está não pega o celular. Aí sim desestressa. Perfeito. Entendeu? Mas eu vou ficar o dia inteiro lá e não vou conseguir pescar. Mas vamos lá. O que eu gosto de fazer é tudo que tem gasolina. Se você me der uma bicicleta que tem gasolina, eu gosto. Se você me der um barco que não seja remo, que tenha gasolina, eu gosto. Então eu me adaptei bem com o que tem motor, digamos assim. Então o meu hobby, eu tinha dado um tempo, uma pausa nisso devido ao meu serviço, devido à depressão, me afastei de tudo para tomar um rumo assim na minha vida, né? Tanto profissional como pessoal. Eu me afastei muito tempo do autódromo, que é onde eu me identifico. Então agora recentemente, há cerca de
um ano atrás eu voltei. E agora voltamos com força, tanto eu quanto meu irmão. Então a gente participa de drift, a gente participa de arrancada, a gente participa de corrida, track day, arrancada de trator, corrida de caminhão. Entendeu? Só que no caminhão eu não piloto, a gente faz a parte de preparação dos caminhões da truque. Então eu estou envolvido tudo ligado ao automobilismo. Então é um trabalho quando eu estou na truque, mas é uma diversão. Arrancada eu estou lá ou reprogramando um carro, ou eu estou arrancando, que inclusive eu não sei que dia que vai ser exibido a nossa conversa aqui. Né? Mas hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 4. Dia 4, então... Enfim, domingo, agora que eu não sei que dia que vai ser, correto? Dia vai 9. ter mais uma etapa do desafio de racha em Cascavel. Então lá vai estar eu e meu irmão fazendo os drifts de caminhoneta, eu vou estar arrancando também com a Amarok, com a Lamborghini, provavelmente. Então, tudo que envolve o automobilismo é a minha área de escape e é o meu hobby. E para minha filha, sem eu forçar a nada, levei ela a dar uma volta de kart. Ela nunca tinha dirigido, nunca tinha sentado, um kart sentou e qual foi a melhor volta. Então, estou investindo bem nessa parte. Tá o pai e tá o filho, né? E você já vem lá do meu bisavô, né? Então foi passando. Que legal, de geração para geração. Exato. Então essa você diria que é uma das suas paixões também, né? Fugindo um pouco do trabalho, se relaciona muito isso. Exato, eu gosto bastante de viajar. Eu aprendi a viajar, mas não é viagem no mundo, não. São viagens simples. Mas viajar, por exemplo, quando eu posso, vou para o Nordeste. Por que eu aprendi a fazer isso? Para mim aproveitar um pouquinho mais a vida. Então tudo que eu trabalhei não é, digamos assim, por ser muito seguro, eu não querer gastar ali. Não é isso não. Tudo no momento certo, não esbanjar, mas eu aprendi a viajar porque foi aonde eu consegui respirar, aonde eu consegui, digamos, driblar o problema que não existia, que estava dentro da minha cabeça, que se eu trabalhar não vai dar certo isso e aquilo. Então, por orientação, procura ver coisas diferentes, fugir do seu padrão. Local padrão. E eu peguei curso de viajar, só que infelizmente eu não posso, né? Tá todo fim de semana. Mas se eu pudesse, um segundo hobby. O automobilismo e conhecer lugares diferentes. Que show! Eu acho que isso é muito gratificante, principalmente quando a pessoa já chega nesse ponto, né? De conseguir, entre aspas, né, se desvincular um pouco da empresa que tem, né, para poder investir o próprio tempo em si, porque eu acho que todo empresário quer chegar nesse ponto, eu diria, né? Eu me adaptei da seguinte forma, eu tenho que atender uma revenda, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte. Aí, em vez de eu mandar um vendedor meu, eu vou no lugar dele, vou com muito prazer lá. Vou lá em Natal, por exemplo, tá? Vou lá, trabalho uma semana e aproveito o fim de semana para mim curtir com a família. Que isso é uma troca, eu diria, né? Agora só no Iraque, lá, se me convidar para ir lá, eu já não vou. É porque a gente vende produto para lá também. Isso faz exportação para o Iraque. Por incrível que pareça, sim. A gente trabalha com bomba injetora, mas não é bomba que eu mando para lá, não. É peça de trator mesmo. É peça de trator que você manda para o Iraque. Que legal, né? Bom, isso é bem diferente, diria, né? Não é o que você está acostumado. Não é o que você está acostumado a ouvir, nem muito menos ver, né? Para quem pensa em Iraque, né, só guerra e bomba, dá uma peça de trator, é algo bem diferente. E vende. E vende? Vende bastante. Que legal, cara. Mas é assim, essa exportação é vocês mesmos que fazem? Não, na verdade é o seguinte, tem um colega meu que é um franqueado nosso, ele é exportador de trator. E ele só confia nessa empresa que é a loja dele de exportar os tratores. Certo. Então a gente revisa o trator. E deu um problema lá, não tem quem dá manutenção. Então a gente passa para ele e ele manda as peças dos tratores para os tratores ser feita a reposição. Que show, vocês meio que intermediam, fazem a intermediação disso. Isso. Que legal. Mas isso acaba sendo um trabalho meio que remoto, né, de certa forma, e o segundo plano, né, não seria o principal de vocês, né, o chefe da empresa, né? Seria mais um a mais positivo ali no final do mês, né, para fechar a conta. E com essa relação de faturamento, Andinho, você pode se abrir para o pessoal e falar, poxa, hoje, né, a gente consegue ter 60 funcionários, e obviamente que muitos desses funcionários são CLT, carteira assinada, tudo mais 1.500 pessoas por fora. Com relação ao teu faturamento bruto, você pode se abrir para o pessoal e falar um número aí? Você fala em valores? Valores, alguma coisa? Rapaz, eu sei a minha retirada, mas o que a Engie Diesel está fazendo eu procuro não saber.
Sabia? Não que eu não tenho controle. Eu sei, se eu entrar no sistema agora, pelo aplicativo, eu vejo o que ela vendeu, o que ela não vendeu. Claro. Mas eu procuro não saber, porque cada dia eu quero melhorar o meu faturamento. Então, eu sei minha retirada, eu não sou de gastar muito, não. Aí é aquela coisa meio oposta, você não vê o valor, mas você sabe que está crescendo. Eu sei quando ela está estável, aí eu tenho que fazer a aplicação. Eu só não vou te falar o valor exato, não é por nada, não. Não é por fisco, não é por nada. Que se eu falar o valor, aí vão falar, tá, mas espera aí, cara. O cara não precisa mais trabalhar, não. Não, mas eu preciso. Muito mais do que lá atrás. Que para você chegar, não é difícil. É sofrido, tá? Para você chegar, não é difícil. Mas para manter, é difícil. Então, se eu falar um valor, hoje eu vou estar chutando, mas mensal passa de 6 dígitos. 6 dígitos mensalmente. Legal. É porque essa ideia do ser humano é que a gente volta a falar, né, no começo da nossa conversa ali. O ser humano, por mais que ele chegue num patamar, né, grandioso, né, do jeito que você almejou, inclusive lá na tua adolescência, que o seu pai te deu a empresa e falou, agora tá nas tuas mãos, filho, né? Ele não vai parar. Ele é o cara que, às vezes, e empreendedor tem isso, né? Ambição, eu diria. Não é nem questão de ego, é ambição, né? Eu cheguei num ponto X, mas eu quero atingir mais um ponto X, né? Isso. Eu vi uma frase bacana esses dias que foi assim, a Coca-Cola se vende. E por que todo dia tem propaganda? Cada vez tem propaganda nova. Então é assim, todo dia nasce crianças novas. Perfeito. Entendeu? Aliás, todos os dias nascem novas crianças. Então, se eu ficar estável todo dia, aí sim eu vou ter um concorrente, não um parceiro de trabalho. Então, eu tenho que sempre estar criando. Então, se eu parar, inovando. Então, vou estar criando, inovando, mantendo meus colegas de trabalho, os meus parceiros, e não alimentando um concorrente. Porque a partir do momento que eu estou estável, eu estou lutando com um concorrente, prestando atenção no que ele está fazendo. Aí sim é concorrência e não parceria de profissão. Então eu procuro olhar o meu caminho cada vez buscando mais. Justo. Não pelo dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Perfeito. Mas eu tenho que olhar lá na frente, não na frente do próprio umbigo. Com certeza, né? E a gente depende também de outras pessoas, né? Igual você falou. Sozinho você não faz nada. Sozinho não chega a lugar nenhum, né? Para você crescer, você tem que dar oportunidade para quem está com você. Perfeito. E aquela coisa de o tratamento importa, né? Com certeza, 100%. Respeito, igualdade, né? Saber que às vezes nem todos os dias são bons para aquela pessoa e muito menos para a gente, né? Entender que, poxa, às vezes eu cheguei no trabalho, não estou muito legal, preciso dar uma motivação. Assim, eu sou um pouco estressado, mas não é estressado, acelerado. E às vezes você vê, pô, o cara é estressado. Não, eu sou acelerado. Então eu procuro não passar isso, mas esse é meu jeito, dentro da empresa e fora da empresa. Então, na minha opinião, não tem, você fala assim, não, os problemas de casa ficam em casa, da empresa e vice-versa. Então, lá dentro eu procuro deixar todo mundo tranquilo, trabalhar em paz, para não levar o problema da empresa para casa. Quem sabe não pode evitar de você trazer o problema de casa para a empresa. Perfeito. Entendeu? É fazer o oposto às vezes, né? E aprender a fazer essa separação, né? Acho que isso requer muita maturidade e muito emocional, eu diria. E Andinho, pra gente finalizar, um assunto bem legal até, tem muita gente que está assistindo a gente e acaba que vai se inspirar em você, né? Na tua história, na tua trajetória, nos teus empreendimentos, né? Inspiração, eu diria, usar como referência. E às vezes são pessoas que estão começando nessa trajetória assim como você começou. Então, elas estão, às vezes, com aquela ideia de montar alguma coisa, né? De empreender, né? De, às vezes, ter uma carteira assinada em busca de uma oportunidade de trabalho também, né? Por que não? O que você falaria para essas pessoas que estão querendo percorrer esse caminho, talvez um caminho que você já percorreu, que você já experienciou, e que você poderia, talvez, motivar, falar para elas, né? Como seguir, para onde ir, o que eu devo fazer? Poxa, mas eu tenho medo. Poxa, mas e se eu fracassar? E se eu errar? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? Porque hoje em dia tem aqueles dois medos, né? Mas espera aí, e se eu conseguir? O que as pessoas vão pensar de mim, né? Não, mas e se eu não conseguir, né? Como é que eu vou chegar até lá? Então tem esses dois fatores. O que o Andinho poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que tem essas dúvidas, né? E que tem talvez essa, não digo esse potencial dentro delas, né? Que às vezes elas nem mesmo acreditam, né? Certo. Então, assim, no meu caso,
eu sempre quis provar para mim mesmo que eu era capaz. Então, não é fácil, mas eu nunca desisti. Então, eu comecei lá vendendo a paçoca, eu queria ser o melhor vendedor de paçoca. Você sabe como que eu vendia mais paçoca? Se o meu irmão estiver assistindo isso, ele vai rir, ele fala, para de mentir, você não vendia paçoca. Mas eu provei para ele, ele tinha 4 anos, eu tinha 10. Eu procurava vender na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, que é onde o pessoal parava mais no semáforo e não comprava de dó, comprava porque ele queria comer o doce, então ele almoçou e sente a necessidade de um doce. Então eu vi que naquele momento era a hora de eu fazer a minha venda. Ótimo, mas eu fiz o quê? Eu parei, eu olhei, eu estudei, isso com 10 anos, estudei por que vendia mais. Então é a persistência, então não adianta também você ter vontade e não saber o que o mercado quer. Então você, digamos assim, vou simplificar. Ó, o Andinho está mexendo com chip, eu vou mexer com chip também. Vai dar certo. Não, se você não tem o dom de fazer aquilo, não vai dar certo. Nossa. Então não queira fazer o que o outro está fazendo, queira fazer o que você tem em mente. Ah, não vai dar certo. Não, daí não vai mesmo. Vai dar certo. Eu vou fazer e vai acontecer. Se não der certo, você tentou, você deu o máximo. Você pode, digamos assim, explorar o mundo se você quiser, mas você pode ser o melhor borracheiro, o melhor mecânico, o melhor médico. Basta você ter amor pelo que você está fazendo. O dinheiro, como eu te falei, é consequência de um trabalho bem feito. Então, o conselho que eu dou é persistência, força de vontade, fé e foco. Perfeito. A persistência, ela sempre vai acompanhar o caminho do sucesso, né? Principalmente dos empreendedores, porque acho que a vida do empreendedor é entre altos e baixos e não na alta sempre, sim, né? É às vezes muito mais na baixa do que na alta, eu diria, né? Eu sempre procuro me espelhar em pessoas que já está acima, um grau bem superior, digamos assim. Eu não quero fazer o que ele faz, mas eu quero saber como ele fez, entendeu? Foi a pergunta que você fez para mim. Justo. E eu atendi uma empreiteira muito grande. E lá eu conheci o dono. Tive a oportunidade de conhecer o dono. E ele estava na fazenda dele, onde eu estava, no caso, atendendo, mas eu nunca imaginei que ele ia chegar lá, porque ele é uma pessoa assim, digamos, não tão vista, entendeu? É uma pessoa oculta. E eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. E ele falou, gostei do teu serviço, as máquinas estão funcionando, tudo aí e tal. Fiz lá 20 máquinas. E aí ele falou, por que você não atende minha empreiteira? Eu falei, não, eu fiz um projeto, mostrei para o seu gerente e tal. E ele ficou de me passar. Falou, poxa, mas é tão bom. Por que ele não passou? Mas eu vou te explicar por quê. Ele me falou e eu guardei. Ele falou, tem pessoas que sonham e tem pessoas que acordam para realizar o seu sonho. Então o menino lá ainda está sonhando. Pode ir lá, vai fazer tudo mesmo. Eu fiz mais de 500 caminhão, máquina, tudo dele ao longo de 5 anos. Então ele não desmotivou o menino lá, só que aquele menino estava naquele lugar e ia ficar sempre naquele lugar. Digamos, se ele tivesse visto que o meu trabalho ia proporcionar para ele uma melhoria, ele já está num degrau acima. E eu, sem querer, consegui falar direto com o dono e ele deixou aquele menino lá naquele lugar. Eu não prejudiquei, eu só falei a verdade. Ele ainda não me deu oportunidade e tal. Ou seja, ele está estagnado. E o dono está lá dando conselhos e me deu a oportunidade de fazer todo esse serviço, trazer mais pessoas comigo, empreender mais, gerar mais emprego. E aonde que foi? Na minha persistência. Então, uma hora vai chegar, existe sorte, sim. Digamos lá, foi um golpe de sorte? Foi, mas eu estava preparado para abraçar a sorte. A sorte acompanha o trabalho. Acompanha, só que você tem que estar pronto. A sorte não vai passar 2 vezes na sua frente, não. Então, eu tive sorte de ter o contato com ele, mas eu estava pronto para atender ele. Então, fiz do útil ao agradável. Que legal, muito bom. Muito bom ouvir essas palavras, Andinho. Muito Obrigado. Prazer conhecer a tua história pessoal, a tua história de vida, os teus empreendimentos. E para a gente finalizar, né, aquela velha frase mais clichê, né, o óbvio também precisa ser dito. Eu acho que o pensamento com o qual você começa qualquer coisa vai determinar grandes partes dos seus resultados, né, de fracasso ou sucesso. Então, tudo que você for fazer, e é o que o Andinho já falou aqui, faça bem feito e faça com amor. Com amor.
com paixão, né? Se entregue por aquilo, independente se você está iniciando, se você está no nível médio, se você já está avançado, tenha persistência, né? Acho que esse é o caminho. Então é isso, galera. Muito obrigado por mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido, espero que nós possamos ter entregado muito conteúdo de valor aqui. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Tamo junto, deixe o seu like, o seu curtir, o seu compartilhar. Últimas palavras, Andinho. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo espaço e desejar boa sorte para todos nós e para quem está assistindo. Tamo junto. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Até mais.